Dando continuidade aos nossos estudos, nós hoje vamos continuar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e me coube falar o item fora da caridade não há salvação. A necessidade da caridade, segundo Paulo, é o item deste capítulo, é o item 6. Todos os espíritas, todos nós espíritas, conhecemos esse provérbio: fora da caridade não há salvação. Com esta frase, os espíritos superiores nos ensinam que a caridade está intimamente ligada à nossa evolução, independente de religião, que a caridade está acima até mesmo da fé, que de nada vale sermos religiosos se não formos caridosos, de nada vale bater no peito e dizer Senhor, Senhor, se não formos caridosos. Fé sem caridade não tem nenhum valor. Paulo afirma na sua primeira carta aos Coríntios. Paulo diz assim, todo mundo conhece essa passagem do Novo Testamento, da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, de nada me valeria. É interessante, todas as vezes que eu dou essa palestra, eu sempre toco no primeiro assunto, neste assunto, e insisto, porque na realidade o que a gente ouve nas palestras e nos cultos, no sermão a respeito desse texto de Paulo, é que se não tiver caridade, pode ter tudo. Se não tiver caridade, que nada valerá. Mas não valerá para quê? Para quem que não valerá? Paulo deixa muito claro isso. Paulo diz, se não tiver caridade, de nada me valerá. Paulo não está dizendo que se eu não tiver amor, que se eu não tiver preocupação com o outro e fizer, entre aspas, doação, porque aí não é caridade é amor em ação. Mas para aquele que recebe, vai ajudar. Quem está passando fome e recebe uma cesta básica, pelo menos momentaneamente, vai resolver o seu problema. Quem está passando frio e recebe agasalho, momentaneamente vai resolver o seu problema. Então a gente ouve em todas as religiões que se fala a respeito desta carta de Paulo aos Coríntios, e a gente sempre ouve que caridade sem amor não tem valor. Agora eu pergunto para vocês, quando vocês fazem uma doação, que seja uma cesta básica, que seja em dinheiro, que seja uma doação de roupa, não interessa que tipo de doação. Quando vocês fazem essa doação, vocês fazem para ajudar aqueles que vocês estão doando, ou vocês fazem para receber benefícios espirituais por isso? É com essa intenção que vocês fazem? Porque é o que dá a entender. Quem faz uma doação com a intenção de doar ao outro para receber depois, como diz que quem, para receber espiritualmente, também não está fazendo caridade.
Porque na realidade ele não está preocupado com o outro. Ele está preocupado com os benefícios que ele vai receber. Então, nós precisamos entender a esse respeito, né? Que falamos muito de caridade. Chamamos de caridade os nossos trabalhos sociais, os trabalhos mediúnicos, os trabalhos públicos, os trabalhos de orientação, as doações, enfim. Denominamos como caridade tudo o que fazemos em benefício do nosso próximo. Mas realmente estamos fazendo com a intenção de beneficiar o nosso próximo? Porque a caridade, na realidade, é quando nós realizamos algum trabalho, fazemos alguma doação, preocupado com aquele com quem nós vamos doar. Na realidade, nós ouvimos muito, em todas as religiões, como eu já disse, estou sendo repetitiva, que caridade sem amor de nada vale. De nada vale para quem doa. Aquele alimento vai saciar a fome. Aquele agasalho vai aquecê-lo. Então, se nós estamos doando com a intenção de receber benefício, também não é caridade. Será que nós sabemos qual é o real significado da palavra caridade? Segundo o Espiritismo, caridade é sinônimo de amor em ação. É amor em movimento. Isto é caridade. Vamos voltar no tempo e buscar onde e por que nasceu a palavra caridade. No Novo Testamento aparece 29 vezes palavras referente à caridade, mas não a palavra caridade. Palavra que a gente entende que é caridade, mas não exatamente nessa palavra. E ele vai aparecer também no Evangelho 9 vezes a palavra caridade, que na realidade se encontra na carta de Paulo. A doutrina espírita levanta a caridade como bandeira. Por isso é necessário compreendermos o seu real significado e a sua origem. Raul Teixeira afirma que a palavra caridade foi cunhada por Paulo. Vocês vão encontrar isso no site da redação do Momento Espírita. Então, depois que Paulo de Tarso encontrou Jesus a caminho de Damasco, que é uma passagem que todo mundo conhece, Paulo procura a Casa do Caminho, fundada por Pedro em homenagem a Jesus, e é acolhido se tornando um hóspede na Casa do Caminho. Também acho que todo mundo conhece essa passagem, né? Pedro acolhia todos que o procuravam. Acolhia crianças órfãos, idosos abandonados, viúvas pobres e as antigas meretrizes. Pedro saía toda manhã para buscar recursos para o sustento de todos. E só chegava no final do dia, cansado, exausto. Paulo agora convivia com esta situação e percebeu que alguma coisa estava equivocada, que não estava correto, pois Pedro, que havia vivido com Jesus,
não pregava o evangelho, não passava para aquelas criaturas que ali com ele convivia os ensinamentos que havia recebido da boca do mestre, que havia recebido diretamente da fonte. Para Paulo, falar do evangelho era prioridade. Aí vocês percebem, Pedro conviveu com Jesus. Pedro foi apóstolo de Jesus. Paulo foi perseguidor de Jesus. Mas quando Paulo se converteu, Paulo passou realmente a se dedicar a divulgar os ensinamentos de Jesus. Tanto que nessa atual situação, Paulo disse a Pedro que o evangelho era prioridade. E propôs então a Pedro que era necessário pregar o evangelho. E Pedro disse que para ele não dava, que ele não dava conta, pois ele estava muito cansado. E diante dessa situação, Paulo propôs a Pedro ensinar aos acolhidos de Pedro a sua profissão de tecelão, a todos aqueles que se interessassem. E muitos se interessaram em aprender a profissão de Paulo. Paulo então montou uma oficina de tecelagem. E eles teciam lã de ovelha, palha de palmeira, e tudo que era produzido era vendido. Vendo o êxito do trabalho de Paulo junto aos assistidos, Barnabé, que foi um dos primeiros cristãos, se juntou a Paulo e também ensinou a sua profissão de oleiro a todo o grupo. E da mesma forma, o grupo passou a produzir peças de cerâmica e tudo que produzia também era vendido. Dessa forma, a Casa do Caminho passou a se tornar sustentável. Além de colocar em prática o ensino de Jesus, de não dar o peixe, e sim ensinar a pescar, Pedro passou a ter tempo para pregar o evangelho. Foi através de Paulo que surge a palavra caridade, que significa amor em ação, amor em movimento. A caridade não é estática, não é passiva. A caridade é ativa. Socorre as criaturas nas suas necessidades básicas no primeiro momento, mas não contribui com que essas criaturas se tornem independentes. Ao contrário, capacita as pessoas como fez Paulo e Barnabé, capacitando e dando oportunidades para que eles pudessem caminhar com as próprias pernas, conquistarem a sua independência e desenvolver as suas potencialidades. Com a frase "fora da caridade não há salvação", Paulo nos orienta que a nossa evolução está intimamente ligada ao bem que fazemos ao nosso próximo. E a caridade que devemos praticar não é apenas a caridade material, mas também a caridade moral. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos. Prestem atenção. Aqui não está fazendo nenhuma concessão. Benevolência para com todos. Nós precisamos compreender que quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, ele também não faz concessão. Nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos, não amar as suas imperfeições, porque todos nós temos imperfeições, uns mais, outros menos,
mas todos nós temos. Mas temos que amar o nosso irmão. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Perdão faz bem para quem perdoa. E na realidade, ninguém nos ofende. Nós sempre falamos, estou magoado porque fulano fez isso e isso. Ou, eu fiz isso porque fulano fez isso e isso. Quando vocês sentem mágoa, de quem é o sentimento que vocês estão sentindo? Em qual peito, em qual coração está essa mágoa? É naquele que fez alguma coisa e que eu achei que me magoou? Ou é aqui que está a mágoa? Essa mágoa é minha. Quando eu digo que alguém me magoou, essa mágoa é minha. Não é do outro. Alguém fez alguma coisa que acionou em mim aquela imperfeição que eu ainda não consegui me libertar dela. E eu vivo dizendo que fulano me magoou. Às vezes o fulano nem lembra que eu existo. Na realidade, se eu me magoei, porque como se diz por aí, eu sou muito melindrosa. Mas o melindre é meu. Então, quando nós aprendermos a olhar nosso irmão dessa forma, tudo o que eu sinto é meu. Tudo que está fora de mim está certo. Aquilo que eu sinto de negativo é que está equivocado. Então, ninguém é responsável pelos meus sentimentos. Nem os bons e nem os negativos. Tanto é que Gandhi diz: nunca precisei perdoar porque eu nunca fui ofendido. Vocês devem conhecer a história de Gandhi. Então não é que nunca ninguém magoou ele. Não é que nunca ninguém fez algo por ele. Gandhi, inclusive, quando ele disse para uma pessoa que ele não tinha o que perdoar, ele não tinha que perdoar porque ele não se ofendeu. Ele levou uns tapas na cara, na face. Uma bofetada na face. Então, o responsável por essa bofetada foi aquele que deu a bofetada. O responsável pela reação contra aquela bofetada é de quem teve a reação. Cada um vai fazer da bofetada que recebeu aquilo que deseja. Porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio sempre, em qualquer situação. Então aí tem gente que fala, essa semana mesmo, comentando com meu neto que não é espírita, ele fez uma pergunta parecida e ele falou: vó, mas então a gente vai ser sempre trouxa? Eu falei para ele: vamos parar por aqui. Porque não ia resolver, entendeu? Ele já tem 28 anos, né? É advogado formado, quer dizer, ia ter um monte de argumentação. Eu respondi: vamos parar por aqui. Então é exatamente isso, tá? Então, como Jesus nos ensinou, se bater na tua face, ofereça outra. Que quer dizer que se alguém te faça o mal, faça o bem a ele. Se lhe pedem a túnica, ofereça a capa. Se te convidou a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 passos com ele.
que quer dizer dê sempre mais do que foi pedido. Perdoar 70 vezes 7 quer dizer infinitamente. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Amar o próximo é fazer o bem, todo o bem que gostaríamos que nos fizesse. Não é só aquele que nos foi feito. É aquele que nos foi feito, mais aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. O amor e a caridade são complementos da lei da justiça. Amar o próximo, como acabei de falar, é todo bem gostaria que nos fosse feito. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Não dê o peixe, ensine a pescar. Nós precisamos aprender isso. Principalmente nós espíritas. Ensinar a pescar, capacitar. Capacitar aquelas pessoas que não ganham o suficiente, não têm o meio suficiente para viver. Dar o remédio quando a doença é aguda. Não permitir que se torne crônica. Capacite-os. Se der o peixe ao homem, irá alimentá-lo por um dia. Se lhe ensinar a pescar, irá alimentá-lo por toda a sua vida. A palavra caridade, fora da caridade não há salvação, a palavra caridade foi cunhada por Paulo. A frase, a caridade, fora da caridade não há salvação, foi cunhada por Kardec. E Kardec cunhou essa frase para contrapor a frase fora da igreja não há salvação, que foi cunhada e se tornou dogma da Igreja Católica por São Cipriano, que era bispo da igreja em 258. E para a Igreja Católica, fora da Igreja Católica, não há salvação. Então, muito obrigada a todos. Tenha todos uma boa tarde e uma boa semana. E um ótimo ano 2025 para todos nós. Eu convido a todos vocês agora a fechar os olhos, sentar de forma bem confortável nas cadeiras, deixando o corpo físico confortável, relaxado. Procurar esvaziar a sua mente, respirar profundamente. E mais uma vez, respirar profundamente. De mente vazia, procure mentalizar a presença do nosso Mestre Jesus. Cada um individualmente mentalize da forma que acredita que ele seja. Aquela figura de cabelos longos, cor de mel, ou loiros, ou castanhos, os olhos verdes ou azuis, não importa. Mentalize o seu Jesus. Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Nós estamos aqui só encarnados, um número bem superior a 2. Mas nós também temos os nossos irmãos desencarnados aqui presentes. Então estamos aqui numa multidão, poderíamos dizer, mentalizando o nosso amado e querido Mestre. Então, nesse momento, temos certeza, Senhor, de que estás presente.
E nós gostaríamos de pedir, Senhor Jesus, que coloque a sua mão sobre a cabeça de cada um e que derrama em forma de chuva de luzes as suas bênçãos, os seus fluidos benéficos e salutares, individualmente, para a necessidade individual de cada um. Tu nos conheces, Senhor. Tu conheces as nossas reais necessidades, as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tristezas e as nossas dificuldades. E sabe exatamente por que estamos aqui. Então rogamos a Ti, Senhor, que Suas bênçãos levem todas esses sentimentos negativos, pesados, angustiosos. Nos liberta, Senhor Jesus, de todas as nossas aflições. E rogamos a Ti, Senhor, derrame sobre nós a paz, a harmonia, a cura de todas as enfermidades físicas e espirituais. E nesse momento, Senhor Jesus, deslize Suas mãos sobre os nossos cabelos em forma de um cafuné materno. Alisa as nossas faces. Nos aconchega em Seu peito. Nos dá um abraço fraterno e apertado. Ah, Senhor Jesus. Te amamos tanto. Como é bom, Senhor, sentir a Sua presença, o Seu amparo e a Sua proteção. Cremos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, o nosso escudo, o nosso porto. Reconhecemos, Senhor Jesus, que somos criaturas imperfeitas, que muitas vezes ainda escorregamos. Mas se acaso cairmos, Senhor, que seja em Seus braços. E coloca sempre a palavra nas nossas bocas e que a nossa voz se levante apenas para Te louvar. Que as nossas mãos sejam sempre o instrumento de semear o bem. Que os nossos ombros, Senhor, estejam sempre à disposição para aqueles que necessitam. Que sejamos como o pão que sacia a fome e como a água que sacia a sede. Hoje, todos os dias na nossa vida, faça dos nossos corações a Sua morada. O nosso mais profundo obrigado, Senhor Jesus. O mais profundo